Bem-vindos a mais uma vídeo monitoria do nosso canal. Na aula de hoje nós falaremos sobre o conceito e as funções do sistema esquelético e sobre a classificação dos ossos. Agora vamos ao conceito de sistema esquelético. O sistema esquelético é um conjunto de ossos e cartilagens que vão estar conferindo proteção e movimento ao corpo. O esqueleto axial está mais relacionado com a função de proteção e o esqueleto apendicular está mais relacionado com a função de movimentação, como nós veremos mais à frente. Funções do sistema esquelético. Bem, a primeira função que nós vamos ver é a função de proteção. A parte do sistema esquelético que está associado mais com a proteção é o esqueleto axial. Bem, o esqueleto axial são os ossos que ficam no centro, no eixo do nosso corpo, tá? No centro, bem no centro do nosso corpo. O crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Todos esses ossos eles estão associados com a proteção. E tem também uma parte do esqueleto apendicular que são os cíngulos do membro superior e cíngulo do membro inferior. E o cíngulo do membro inferior é formado pelos ossos do quadril. Ele também está conferindo proteção ali para os nossos órgãos que ficam na cavidade pélvica. O crânio está conferindo proteção para o encéfalo e a caixa torácica está conferindo proteção para os meus órgãos que ficam no interior da cavidade torácica. Sustentação. Então, os ossos eles formam um arcabouço de sustentação para o nosso corpo, para as nossas estruturas, né? Imagine só o nosso corpo sem os ossos. Seria apenas uma massa, né? Não teria a forma que ele tem. Movimentação. Assim como o esqueleto axial está ligado à proteção, o esqueleto apendicular está ligado à movimentação, tá? Nossa movimentação. Os ossos do esqueleto apendicular são o cíngulo do membro superior, o cíngulo do membro inferior e membros superiores e inferiores. Eles estão ligados à movimentação. Olha só, você anda com os pés, né? Para isso você precisa fazer uma movimentação da coxa, das pernas e, consequentemente, dos pés. E também os membros superiores também estão ligados à movimentação, porque quando você vai caminhar ou correr, você precisa dar um impulsionamento com seus membros superiores. Você precisa impulsionar o seu corpo com os membros superiores. Olha só, quando você está correndo, você faz esse movimento, né? Então você utiliza seus membros superiores também na movimentação. Não apenas movimentação em uma caminhada, né, corrida, movimentação também para você pegar alguma coisa que está ali, colocar para lá. E é isso aí. Armazenamento de minerais. Então o nosso corpo precisa de alguns minerais e alguns deles ficam armazenados nos ossos. E esses minerais que ficam armazenados nos ossos, eles dão essa característica rígida ao osso. Tanto é que uma coisa interessante que se você for colocar algum osso em meio a um ácido fraco, como o ácido acético, ele vai desmineralizar. Ou seja, ele vai perder os seus minerais e ele vai ficar flexível, tá? Você vai poder dar um nó no osso. Hematopoiese. Hematopoiese é o processo de produção das células sanguíneas, tá? Então esse processo ocorre lá nos ossos, numa estrutura que fica entre as trabéculas ósseas do osso esponjoso, que é uma estrutura chamada medula óssea vermelha, que é aí que vão ser produzidas as células sanguíneas. Os eritrócitos, que são as hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os trombócitos, que são as plaquetas. Armazenamento de energia. Então, os ossos longos, eles possuem uma cavidade chamada de cavidade medular. No interior dessa cavidade fica a medula óssea amarela, que é constituída basicamente por lipídio, ou seja, gordura. Gordura é fonte de energia, tá? Então os ossos eles armazenam esses lipídios, eles armazenam essa gordura, essa medula óssea amarela, e ela é utilizada como fonte de energia. Tipos de esqueleto. Então nós podemos ver o esqueleto articulado, de forma articulada e de forma desarticulada. O que é o esqueleto articulado e o esqueleto desarticulado? Esqueleto articulado, quando nós estamos vendo o esqueleto com os ossos unidos aos outros, tá? Os ossos articulados aos outros, como por exemplo nessa imagem aqui, ó, tá? Esqueleto desarticulado, quando nós estamos estudando um osso apenas, um osso solitário, como no exemplo aqui, ó, tá? Que aí nós vemos o esqueleto desarticulado, que é para nós identificarmos melhor as estruturas dele. Aí nós temos o endoesqueleto e o exoesqueleto, tá? Endoesqueleto é o esqueleto
interno está pela parte de dentro e exoesqueleto é o esqueleto pela parte de fora. Quem tem exoesqueleto são mais os artrópodes. E quem tem endoesqueleto, nós temos endoesqueleto, tá? Nosso esqueleto é endoesqueleto. E tem também um animal que ele tem endoesqueleto e o exoesqueleto, ele tem uma carapaça óssea externa, que é o tatu. Ele tem tanto o endoesqueleto quanto o exoesqueleto. Classificação dos ossos. Então nós temos 9 classificações para os ossos, tá? A primeira delas, ossos longos. O que são ossos longos? São ossos que têm o comprimento maior que a espessura e a largura, ou seja, eles são longos. Um exemplo, o fêmur. Outro exemplo, o húmero. Os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores, com exceção dos ossos do carpo, são todos ossos longos. Osso curto. Osso curto é um osso que possui o comprimento e a espessura e a largura aproximadamente iguais. Osso plano é um osso que possui o comprimento e a largura maiores que a espessura. Ossos irregulares são ossos que não se encaixam, eles não se encaixam nesses padrões. Tem a espessura, a largura e o comprimento irregulares. E um osso alongado é a mesma coisa que um osso longo, ele possui o comprimento maior que a espessura, só que ele não possui uma cavidade no seu interior. Se eu for serrar um osso longo, eu vou observar que ele tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de cavidade medular. Se eu for serrar um osso alongado, ele não possui essa cavidade. Vamos agora à classificação que não leva em conta essas dimensões de comprimento, largura e espessura. Os ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades de ar. Essas cavidades servem tanto para diminuir o peso do crânio, como nós já vimos lá no sistema respiratório, para ressonância do som. Então, um osso visceral é um osso que não se articula com outro osso, apenas por meio de vísceras, tá? Apenas por meio de músculos. E o único exemplo de osso visceral que nós temos é o osso hioide. Um osso sutural. Um osso sutural é uma variação anatômica. É um osso que se apresenta entre suturas. Ele está presente apenas no crânio. Quando eles aparecem no crânio, eles não têm nome, tá? Ele só vai ser chamado de osso sutural. E um osso sesamoide é um osso que é banhado por tendões e ligamentos. O único exemplo de osso sesamoide fixo que todos nós temos, é a patela. Podem ocorrer outros ossos sesamoides entre as articulações dos dedos dos pés e das mãos, tá? Mas são variações anatômicas. Esses ossos, se eles ocorrerem, eles não vão possuir nome, tá? Eles vão ser chamados apenas de ossos sesamoides. Eles recebem essa denominação de osso sesamoide por eles se assemelharem à semente do sésamo, que tem a superfície côncava. E eles servem para diminuir o atrito entre as articulações. E é isso aí, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like também, ajuda aí, vai. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E é isso aí, continue acompanhando a gente. E até a próxima.